Palavra do Senhor, capítulo 5 do livro de Oséias, versículo do 1 ao 6. Ouvi isto, ó sacerdote, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que foste um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excesso vós aprofundais, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim e Israel, não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim caíram por causa de sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Palavra do Senhor. Ele começa no capítulo 1 dizendo: ouve. Ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. É além de sua vontade, a não ser que tape teus ouvidos. Então, ouvir é inevitável, a não ser que eu tape meus ouvidos. Ouvi isto, ó sacerdote, escutai. Escutar é uma ação que depende da sua vontade de prestar atenção, de atentar para aquilo que está sendo falado, de assimilar, de refletir, de repensar o que está sendo dito. Então o Senhor está pedindo aqui, dá atenção, tenha vontade de prestar atenção, ó casa de Israel, dai ouvidos, dá atenção, presta atenção, porque este juízo é contra vós, visto que o Senhor está vendo. O Senhor vê todas as coisas. O Senhor vê os teus caminhos, o Senhor vê aonde tu andas, o Senhor vê o que tu faz nas ocultas, o Senhor sabe todos os teus caminhos. E vai dizer no versículo 2, na prática do excesso, irmãos, olha o que você anda praticando. A prática do pecado nos leva a pecar ainda mais. Quanto mais eu pratico o pecado, mais eu vou pecando. A prática de excesso vos aprofundaste, ou seja, quanto mais eu pratico o pecado, mais eu me aprofundo no pecado, mais envolto na lama eu me encontro. Porém, o Senhor vai dizer, mas eu castigarei a todos eles. Irmão, o pecado é a morte, o pecado nos leva à morte eterna. Há um castigo de Deus para todos aqueles que permanecem nos seus pecados, na prática do pecado. Ele vai dizer no versículo 3, conheço a Efraim e Israel. Aqui ele está se referindo ao povo de Deus. Ele conhece você. Não me está oculto, porque agora tens te prostituído, ó Efraim e Israel, está contaminado, estão se prostituindo, estão se dando à prostituição, estão entregando o seu corpo às paixões mundanas, às paixões da carne, estão se dando, aleluia, em relacionamentos que desagradam o Senhor. Homens com homens, mulheres com mulheres, se dão, aleluia, com os seus corpos, estão pecando contra o Senhor, estão se entregando às suas vãs paixões, aleluia. E vai dizer aqui, ó, no versículo 4, o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. Quanto mais no pecado eu estou, quanto mais envolto no pecado eu estou, menos eu tenho força para me livrar do pecado, para sair do pecado e me voltar para Deus. O pecado é a ruína de todo homem, de toda mulher. E ele vai dizer aqui, ó, porque um espírito de prostituição está no meio deles. O que nós temos visto nos últimos dias é um espírito de prostituição, é o espírito do engano, é o espírito do mal que nos leva a praticar o que é mal perante o Senhor, que nos leva a praticar o pecado, e o pecado nos afasta de Deus. Não tem como eu dizer que amo a Deus, que sirvo a Deus, se eu vivo na prática do pecado. Esse espírito de prostituição está no meio de nós nos dias de hoje. É o que nós temos visto, e nós vimos isso hoje em praça pública, tá? Porque nós estamos há poucos dias que acabou um carnaval, e a gente viu
né? Claro que a gente não viu porque a gente não estava ali, mas a gente viu as notícias, viu o que estava se dando, o que estava acontecendo, né? Não tem como não ver, foi noticiado, as pessoas mostraram, né? É o espírito de engano, é o espírito da prostituição que está no meio do povo, e nós precisamos santificar, nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Deus, nos humilhar perante sua mão e pedir misericórdia. Ele vai dizer aqui, ó, esse espírito de prostituição está no meio de vocês e não conhecem o Senhor. Nós não conhecemos o Senhor e por falta de conhecimento da vontade do Senhor, pecamos. É uma palavra forte, palavra de alerta, palavra de conserto, de reflexão, porque ele já começa dizendo, dá atenção, presta atenção no que eu estou falando, dá atenção, dá ouvido, reflita o que eu estou falando, porque vocês estão no meio do pecado e por estar no meio do pecado, vocês não me conhecem. A soberba abertamente acusa, irmão. A soberba, o espírito de soberba no meio do povo, aleluia, de achar que é meu corpo, minhas regras, é meu corpo, eu faço como eu quero. Isso é espírito de soberba, é o espírito do engano, aleluia, encranhado nas pessoas, dominando as pessoas e elas estão cegas, sem entendimento, estão jogadas ao léu, sem ter entendimento e sabedoria. Cairão por causa de sua iniquidade. A prática do pecado é iniquidade que nos leva a cair em abismos profundos e cada vez eu vou me aprofundando mais. Aleluia. E eu vou levando todos que estão ao redor de mim também para este abismo. Estes, no versículo 6, estes irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor. Esses que estão na prática do pecado, esses que estão atolados nos seus próprios pecados, que estão envoltos na sua iniquidade, vão procurar o Senhor, porém não os acharão, porque ele se retirou deles. Aleluia. É uma palavra de alerta, irmão. Aleluia. Procure o Senhor ainda enquanto tu tens força. Procura o Senhor ainda enquanto há misericórdia. Porque o tempo da misericórdia está aí. O tempo da graça. A graça salvadora em Cristo Jesus. É tempo de refletir. É tempo de prestar atenção e dar os teus ouvidos ao que o Senhor está dizendo. É tempo de converter o caminho. De se arrepender dos seus pecados. Porque a graça ainda está sendo oferecida, mas vai chegar o juízo, há de chegar o juízo, e aí vocês vão clamar, vocês vão pedir, o Senhor não vai escutar, porque Ele já se retirou do meio de vocês, do nosso meio, aleluia. Há o tempo da graça do nosso Senhor e Senhor Salvador Jesus Cristo, que Ele nos oferece um favor que não merecemos, mas está aí, para qualquer um que se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e voltar a praticar aquilo que é certo perante o Senhor. Aleluia. Porém, haverá o tempo que nós iremos procurar o Senhor, porém não vamos encontrá-lo, porque Ele já se retirou do meio de nós. Haverá o tempo do juízo, haverá o tempo que nós não vamos mais conseguir, aleluia, porque o Senhor vai se retirar, a graça vai se retirar e virá o julgamento, virá o juízo de Deus sobre a face dessa terra. É tempo de se converter. Todo aquele que está ouvindo essa mensagem até o final, é a palavra do Senhor que está dizendo: convertei-vos, sair dos seus vossos pecados, deixe de praticar o pecado, arranca a soberba do teu coração que só te leva à ruína. Volte-se para o Senhor teu Deus, busque conhecer a vontade de Deus, que Ele é soberano, aleluia, e saia o quanto antes você se arrepender, se converter e voltar para o caminho do Senhor, aleluia, mais favor tu encontrará, aleluia, porque o versículo 6 termina dizendo que nós iremos buscar o Senhor, aleluia, porém não vamos achar, porque Ele se retirou do meio de nós. Fica este alerta, esse devocional. E se você ouviu essa palavra, comente, deixe teu comentário, né? Se você não é cristão, se você não serve a Jesus, se você ainda se converteu, né? Declare aí
que você hoje aceitou essa palavra e recebe em nome de Jesus.